Quem joga sujeira na água, trata a natureza assim. Cuide da água do nosso planeta. Olá, galerinha, tudo bem? Hoje, na aula de Biologia, iremos tratar sobre as alterações da qualidade da água e seus efeitos no ambiente e nos seres vivos. Para isso, vamos recordar o ciclo da água na imagem a seguir. Estamos observando o esquema do ciclo da água, que é um ciclo de fundamental importância para a vida na Terra. Ele tem início com a radiação solar que incide sobre os oceanos, rios e lagos, causando a evaporação do líquido para o estado gasoso. E esse vapor, que sobe até a atmosfera, levado pelas massas de ar, vai se condensar e formará as nuvens. Vai se transformar, então, no estado de vapor para um estado de líquido. E nas nuvens vai haver a formação de gotículas de chuva, que irão se juntar e irão incidir, precipitar sobre a superfície terrestre, voltando aos reservatórios de água, que são os oceanos, aos rios, lagos, ou infiltrando através do solo e alcançando os reservatórios de água subterrâneo, que são os lençóis freáticos, ou também sendo uma água disponível para a vegetação ou até microcaptada pela vegetação antes mesmo de chegar ao solo. E agora, essa água que está disponível como água doce na superfície terrestre vai ser utilizada por plantas e animais para suas funções vitais, devolvendo, através da evaporação da vegetação e também dos animais, essa água novamente ao ciclo da água, restabelecendo esse ciclo tão importante para a vida na Terra. E para entendermos um pouco mais as alterações na qualidade da água, vamos abordar o estudo prático 1, que vai tratar sobre os efeitos da poluição provocada por resíduos biodegradáveis como esgoto doméstico das grandes cidades. Antes, vamos observar um trecho de reportagem. Por que as águas dos nossos rios ficam tão doentes? A cada segundo circulam pelo rio Tietê 80 mil litros de água. A metade, 40 mil litros, é de esgoto, despejado pela população que rodeia a maior cidade do Brasil. E o resultado disso é esta imagem. Às vezes temos a impressão de que o rio foi invadido por neve, uma neve perigosa. Esses pontos de despejo, quando a água cai, a turbulência revolve e forma essa espuma. E a origem dessa espuma é detergente doméstico. Sabão de lavar roupa, detergente de cozinha, máquina de lavar louça, todos os detergentes formam essa espuma quando o esgoto é lançado sem tratamento. Esta espuma que a gente vê aqui embaixo é a saída da estação de Barueri. Então, veja que mesmo o tratamento de esgoto tem dificuldades de remover essa quantidade toda de detergente. Agora estamos na barragem de Bom Jesus de Pirapora, na região metropolitana, construída para auxiliar na produção de energia elétrica para São Paulo. Mas a força maior que podemos constatar aqui é a da poluição desmedida. Veja, aqui na margem a gente percebe lixo acumulado. Isso é um problema muito sério e isso é um problema em que a população tem uma responsabilidade muito grande. Todo o lixo que é lançado nas ruas das cidades vem parar aqui. Então toda aquela latinha de bebida que a pessoa toma e joga pela janela do carro, ela está aí. Mas o que cada paulista pode fazer para devolver saúde ao seu rio maior? Segundo os especialistas, 3 pequenas medidas ajudariam muito. Usar sabão e detergentes biodegradáveis. Não fazer rede de esgoto clandestina. E, principalmente, não jogar lixo nas ruas e nas águas. Acabamos de ver a triste realidade do rio Tietê, que devido aos lançamentos de esgoto sem tratamento e de lixos urbanos, hoje pede socorro. E toda a fauna e flora já não se encontra mais. É preciso que alguma coisa seja feita.
para que esse tão importante rio um dia volte a ter vida. Estamos torcendo pela revitalização deste e de outros rios por todo o Brasil. Levando-se em consideração apenas os materiais biodegradáveis, quais as consequências do lançamento de esgotos sem tratamento em rios? E o que são materiais biodegradáveis? São aqueles que podem ser destrutíveis pela ação de seres vivos, ou seja, que podem ser reduzidos a compostos utilizáveis futuramente pela natureza. Alguns exemplos de materiais biodegradáveis são os restos de alimentos, o papel, roupas de origem vegetal e dejetos orgânicos. E o que são materiais não biodegradáveis? São aqueles que não são destrutíveis pela ação de seres vivos, permanecendo muito mais tempo no meio ambiente. E como exemplos temos os plásticos, alumínios, metais pesados, alguns agrotóxicos e também materiais radioativos. E agora vamos ver o que acontece com o material biodegradável do esgoto após o seu lançamento no rio sem o devido tratamento. Os esgotos, eles são constituídos por diversos poluentes, entre eles grande concentração de matéria orgânica, que pode ser alimento para vários seres aquáticos, entre eles peixes, moluscos e outros, além dos micro-organismos decompositores, como bactérias, protozoários e alguns fungos. Então, quanto mais matéria orgânica é dissolvida no meio, maior é a quantidade de alimento, o que vai favorecer ao aumento de população, principalmente dos micro-organismos aeróbios, e quanto maior a quantidade de esgoto biodegradável lançada no rio, maior vai ser o consumo de oxigênio. Por quê? Porque vai aumentar a população de seres aeróbios, aqueles que utilizam de gás oxigênio para a respiração, aumentando a taxa de consumo do gás oxigênio, o que, por sua vez, vai diminuir a concentração do gás oxigênio para os demais seres, que também dependem desse gás para a sua sobrevivência. Com isso, a gente pode notar que, com o passar do tempo, vai haver uma grande mortandade de peixes, moluscos e de outros animais. E com a morte desses animais, vai aumentar a concentração de matéria orgânica em decomposição, aumentando ainda mais a população de decompositores. Entre eles, aqueles micro-organismos que são decompositores aeróbios, ou seja, que utilizam gás oxigênio para quebrar os nutrientes e liberar a energia. E quando a concentração de oxigênio dissolvido no ambiente fica próximo a 0%, praticamente todos os organismos aeróbios vão se extinguir e outros seres, que são os anaeróbios, vão se proliferar. Por que os anaeróbios se proliferam? Porque eles não precisam do gás oxigênio para a sua sobrevivência, havendo agora a substituição de organismos que anteriormente dependiam do gás oxigênio por aqueles que não utilizam o gás oxigênio para a sua sobrevivência. E agora temos no meio organismos que são anaeróbios, que não utilizam gás oxigênio, mas sim realizam o processo de fermentação. E por que será que esses organismos eles realizam a fermentação? Alguém aí tem uma ideia? Vamos pensar um pouco. Nós utilizamos o gás oxigênio, nós somos organismos aeróbios. E nós utilizamos o gás oxigênio para quê? Para liberar energia. Então, os anaeróbios, eles utilizam o processo de fermentação para também poder liberar energia para a sua sobrevivência. E o que é o processo de fermentação? É um processo no qual vão utilizar moléculas orgânicas, vão quebrar em moléculas mais simples, liberando energia e gases tóxicos, como gases sulfurosos e amônia. Além da redução de gás oxigênio disponível no meio, a decomposição de matéria orgânica decorrente dos resíduos biodegradáveis dos esgotos também vai liberar sais minerais como os fosfatos e nitratos, havendo também o processo de mineralização, que seria a substituição da matéria orgânica por minerais. Assim, vai haver uma grande quantidade de sais minerais que estimulam a proliferação de algas. E quando há a multiplicação excessiva dessas algas, vai haver um esverdeamento da água. E a esse fenômeno de crescimento excessivo de algas, a níveis tais que sejam considerados como causador de interferência no ciclo natural dos corpos da água, dá-se o nome de eutrofização. E uma das consequências da proliferação excessiva dessas algas é a formação de uma camada superficial no espelho da água,
que vai reduzir os raios solares para as camadas profundas, ou seja, a energia luminosa não vai conseguir passar por essa camada de água que está na superfície da água, não atingindo organismos como algas e plantas que habitam essas regiões mais profundas dos rios. E com isso vai haver diminuição da taxa de fotossíntese executada por esses vegetais e algas, acarretando numa menor liberação de gás oxigênio por esse processo, e também vai levar esses organismos que são dependentes do processo de fotossíntese para obter o seu próprio alimento à morte, aumentando ainda mais a decomposição da matéria orgânica no meio. E para entendermos bem esse processo, vamos relembrar o que é fotossíntese. A fotossíntese é a síntese de substâncias orgânicas a partir de compostos inorgânicos na presença de luz. Temos aqui um bonsai, que é um vegetal superior, que apresenta órgão fotossintético, que são as folhas. Estamos vendo que elas estão verdinhas. Estão verdinhas por quê? Porque elas apresentam um pigmento chamado clorofila, que é o responsável pela absorção da luz. Então, para esse vegetal, se ele não tivesse a presença dessa clorofila, ele não poderia executar a fotossíntese, porque é a clorofila que apresenta a capacidade de absorver a luz, a energia fundamental para o processo fotossintético. Então, estamos observando aqui uma folha desse vegetal. O que nós temos aqui? Nós temos os cloroplastos, que são as estruturas fundamentais para o processo. Dentro do cloroplasto vai haver a captação do gás carbônico, que é um dos reagentes para o processo. Esse gás carbônico, ele vem da atmosfera, e a água, que também é um dos reagentes, vai vir através do solo. Então, as raízes que estão no substrato vão absorver a água e, através do xilema, vão transportar essa água de baixo para cima até chegar no cloroplasto, que é a organela responsável pela fotossíntese. Posterior à já existência do gás carbônico, da água, na presença de luz, vai haver a síntese de glicose com liberação também de água e de gás oxigênio. Então, vamos ver a equação geral da fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese, é necessário 6 moléculas de dióxido de carbono mais 12 moléculas de água, que na presença da energia luminosa e da clorofila vão formar uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de gás oxigênio e 6 moléculas de água. E esse processo, ele ocorre em 2 fases. A fase fotoquímica, anteriormente chamada de fase clara, e a fase química, anteriormente chamada de fase escura. Mas vale lembrar que a denominação fase clara ou fase escura não tem relação nem com a luminosidade do dia e nem com a escuridão da noite, mas sim com o local aonde vai haver essas etapas da fotossíntese. A fase fotoquímica, ou também chamada por fase clara, ela ocorre no interior dos tilacoides, que são membranas internas no interior do cloroplasto, a organela citoplasmática, onde vai haver o processo fotossintético. E essa fase só ocorre na presença da luz, então sendo indispensável a presença da luz para a fase fotoquímica. Já a fase bioquímica, ou também chamada por fase escura, ela ocorre no estroma, que é a parte líquida do cloroplasto, não sendo necessária a presença da luz, ocorrendo então tanto no escuro quanto na presença de luz. Assim, é na fase fotoquímica que vai haver a absorção de energia luminosa, e essa energia vai ser transformada em energia química, para que na fase bioquímica a energia química seja utilizada para a síntese de glicose. Então, da onde vem esse oxigênio que é liberado no processo fotossintético? Você um dia já parou para pensar? Então, esse gás oxigênio que é liberado na fotossíntese, ele vem da fotólise da água. Vai ser quebrada com liberação de gás oxigênio, e esse gás oxigênio vai ser eliminado para a atmosfera. E aquelas algas que habitam o ambiente aquático vão liberar o gás oxigênio para o meio em que vivem. Mas será que esses organismos
que realizam a fotossíntese. Será que respiram ou não? Na realidade, respiram. Então, além de liberar o gás oxigênio para o meio em que vive, eles também vão utilizar um pouco desse gás oxigênio para suas funções vitais. Mas mesmo assim, a produção é maior do que o consumo, sendo um processo muito importante para a vida terrestre, principalmente para organismos aeróbios como nós. E agora vamos fazer um breve resumo sobre o que acabamos de ver no estudo prático 1, sobre os efeitos da poluição provocada por resíduos biodegradáveis. Primeiro vai haver a decomposição de esgotos domésticos, com redução de gás oxigênio dissolvido, depois a morte de animais aeróbios, o que vai aumentar a decomposição intensa na matéria orgânica, que por sua vez aumenta a concentração de sais minerais dissolvidos no meio, que estimulam a proliferação de algas. Com o aumento da população de algas, vai haver a redução da passagem de raios solares para as regiões mais profundas dos rios, o que vai diminuir o processo fotossintético, reduzindo ainda mais a concentração de gás oxigênio dissolvido no meio ambiente. Agora, vamos observar o estudo prático 2, analisando os efeitos da poluição provocada por resíduos não biodegradáveis. Vamos analisar as alterações na qualidade da água devido ao lançamento de esgoto não tratado, mas enfocando agora nos efeitos nocivos dos poluentes não biodegradáveis. Primeiro, vamos observar um trecho de reportagem que comenta sobre a família que pode ter sido contaminada por agrotóxicos no sul de Minas Gerais. A suspeita surgiu no ano passado. Os moradores contam que a água da torneira espumava e tinha uma consistência diferente. Eu chamei o rapaz da Emater, ele veio, olhou e falou, pode ser uma contaminação tóxica, de agrotóxico. A análise levou 5 meses para ser concluída. Enquanto isso, a família continuou bebendo a água da mina. O resultado, entregue há menos de uma semana, indicou índices elevados de contaminação por coliformes totais, bactérias e 2 tipos de agrotóxicos. O uso de uma das substâncias encontradas na água, o endrim, é proibido pelo Ministério da Agricultura. Segundo a Emater, ele pode permanecer no solo por até 20 anos. E a outra substância apontada na análise, chamada endosulfan, é usada em lavouras de café. Só aqui, em torno da nascente que abastece a família, existem 4 plantações. Eu não uso esse produto agrotóxico que deu na água. Elas são substâncias nocivas ao organismo e que podem ser absorvidas pelas 3 maneiras que existem de absorção, pela pele, pela digestão e pela inalação. A menina está clamando de uns dias para cá, cólica na barriga, dor na barriga, atravessada na barriga, uma dor. E o menino também, muita cólica na barriga. Acabamos de ver agora um caso de contaminação por agrotóxico, que são resíduos não biodegradáveis. Alguns são tão tóxicos para o meio ambiente que são proibidos por lei. Mas, como vimos agora na reportagem, nem sempre essa lei é respeitada. E é importante também que estejamos sempre atentos a qualquer alteração nas qualidades da água, física, química ou biológica. Levando-se em consideração apenas os materiais não biodegradáveis, quais as consequências do lançamento de esgotos sem tratamento em rios? Materiais não biodegradáveis são aqueles que não são destrutíveis pela ação de seres vivos, permanecendo muito mais tempo no meio ambiente, até a sua possível eliminação. Como alguns exemplos desses materiais, temos os plásticos, alumínios, metais pesados, alguns agrotóxicos e também materiais radioativos. Vale ressaltar que metais pesados, como o chumbo, o cádmio e o mercúrio, podem causar alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas da água, além de ter um alto efeito contaminante, que pode levar vários organismos que habitam essas águas à morte. E quando lançado nos rios, esses metais pesados têm um alto potencial contaminante e reativo, favorecendo a absorção pelos seres vivos. E quando em altas quantidades, pode ocasionar a disfunção e também a morte desses organismos.
E quando ocorre a morte desses organismos, os metais pesados acabam se depositando no sedimento, formando um estoque permanente de contaminação para a fauna e a flora que ali vivem. Além do efeito altamente contaminante e permanente no meio ambiente, os metais pesados têm um efeito cumulativo, ou seja, é a propriedade de ir se acumulando no tecido dos seres vivos ao longo da cadeia alimentar. A esse fenômeno dá-se o nome de bioacumulação ou magnificação trófica. E quais são as fontes de metais pesados que contaminam o ambiente? Por exemplo, pilhas e baterias de celulares são fontes de metais pesados como o cádmio e o níquel. Já baterias automotivas, tintas e soldas são fontes de chumbo. E a extração do ouro, o garimpo, também libera várias quantidades de mercúrio, que vão ser posteriormente eliminadas para os rios. Um dos efeitos mais preocupantes dos metais pesados é a capacidade de bioacumular, ou seja, quando esses metais pesados entram em contato com o tecido do organismo, eles não podem ser eliminados para o meio e vão se concentrando ao longo da cadeia alimentar. E agora, para entendermos melhor, vamos observar a ilustração a seguir, que mostra o efeito bioacumulativo ao longo da cadeia alimentar. Quando o metal pesado é lançado nos rios, vai se incorporando ao fitoplâncton, que são as algas unicelulares. Este servirá de alimento aos consumidores, que podem ser as larvas, que alimentam-se de mais de um fitoplâncton, acumulando assim todo o metal pesado contido nesses organismos. E o próximo animal que for se alimentar dessas larvas vai estar ingerindo todo o metal pesado bioacumulado, como por exemplo os peixes pequenos. E assim, esses metais pesados vão seguindo pela cadeia alimentar. E o próximo animal que vier a se alimentar deste peixe pequeno, como por exemplo peixes grandes, vão estar acumulando nos seus tecidos uma maior quantidade de metal pesado que já está bioacumulado. E por último, no fim da cadeia alimentar, temos por exemplo a garça. Essa vai se alimentar de muito mais metal pesado. Por quê? Porque ela se alimentou de um peixe grande que já havia se alimentado de vários outros organismos que já continham no seu tecido metal pesado. E assim, os metais pesados vão seguindo pela cadeia alimentar, acumulando sempre nos tecidos dos seres vivos, estando sempre em maior concentração no elo seguinte da cadeia alimentar. Mas você deve estar se perguntando, por que as algas, os fitoplânctons, por exemplo, já não morrem no início da cadeia alimentar? Simples, porque podem estar contaminadas por uma baixa concentração de metal pesado, não havendo então um efeito desse poluente no organismo. Por exemplo, algumas pessoas podem apresentar certa concentração de agrotóxico no organismo, estando contaminadas, mas não apresentando nenhum efeito aparente. Nos casos de bioacumulação, os últimos elos da cadeia alimentar sempre serão os mais afetados, pois apresentarão maior concentração da substância em seu organismo. Sistematização. No estudo prático 1, observamos os efeitos da poluição provocada por resíduos biodegradáveis, abordando os conteúdos biodegradabilidade, organismos aeróbios, organismos anaeróbios, etapas da fotossíntese, as alterações ambientais e o ciclo da água. E dentro desses conteúdos abordamos as habilidades. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 8. Identificar etapas em processo de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 9. Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 25.
caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. Habilidade 28. Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros. Já no estudo prático 2, efeitos da poluição provocada por resíduos não biodegradáveis, abordamos os seguintes conteúdos: o conceito de poluentes não biodegradáveis, a magnificação trófica e bioacumulação, cadeias alimentares, abordando as habilidades. Habilidade 9. Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo da energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. E para finalizar, vale ressaltar a importância do tratamento de esgoto, para que evitem assim esses efeitos tanto dos poluentes biodegradáveis como não biodegradáveis para a fauna e a flora. Bons estudos, pessoal!